Segundo Reis 22. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jedida, filha de Adaías, de Boscate. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, não se apartando dele nem para a direita nem para a esquerda. No ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo-lhe: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que faça a soma do dinheiro que se tem trazido para a casa do Senhor, o qual os guardas da entrada têm recebido do povo, e que só entreguem na mão dos mestres de obra que estão encarregados da casa do Senhor, e que estes o deem aos que fazem a obra, aos que estão na casa do Senhor para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores, e aos pedreiros, e que comprem madeira e pedras lavradas, a fim de repararem a casa. Contudo não se tomava conta a eles do dinheiro que se lhes entregava nas mãos, porquanto se haviam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, e ele o leu. Depois o escrivão Safã veio ter com o rei, dando ao rei o relatório, disse: teus servos despejaram o dinheiro que se achou na casa, e o entregaram na mão dos mestres de obra que estão encarregados da casa do Senhor. Safã, o escrivão, falou ainda ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã o leu diante do rei. E sucedeu que, tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Então o rei deu ordem a Ilquias, o sacerdote, a Acão, filho de Safã, a Acor, filho de Micaías, a Safã, o escrivão, e Asaías, servo do rei, dizendo: ide, consultai ao Senhor por mim, e pelo povo, e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Então o sacerdote Ilquias, e Acão, e Acor, e Safã, e Asaías foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tikvá, filho de Arás, o guarda das vestiduras. Ela habitava então em Jerusalém, na segunda parte, e lhe falaram. E ela lhes respondeu: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim: assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus habitantes, conforme todas as palavras do livro que o rei de Judá leu, porquanto me deixaram, e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar, e não se apagará. Todavia o rei de Judá, que vos enviou para consultar ao Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste, porquanto teu coração se enterneceu, e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar, e contra os seus habitantes, isto é, que se haviam de tornar em assolação e em maldição, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi. Diz o Senhor. Pelo que eu te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então voltaram, levando a resposta ao rei. Segundo Reis 23. Então o rei deu ordem, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. Subiu o rei à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do pacto, que fora encontrado na casa do Senhor. Então o rei, pondo-se em pé junto à coluna, fez um pacto perante o Senhor, de andar com o Senhor, e guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, confirmando as palavras deste pacto, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo esteve por este pacto. Também o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias, e aos sacerdotes da segunda ordem, e aos guardas da entrada, que tirassem do templo do Senhor todos os vasos que tinham sido feitos para Baal, e para Azera, e para todo o exército do céu, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel.
destituiu os sacerdotes idólatras que os reis de Judá haviam constituído para queimarem incenso sobre os altos nas cidades de Judá, e ao redor de Jerusalém, como também os que queimavam incenso a Baal, ao sol, à lua, aos planetas, e a todo o exército do céu. Tirou da casa do Senhor Azerai, levando-a para fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedron. Ali a queimou e a reduziu a pó, e lançou o pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Derrubou as casas dos sodomitas que estavam na casa do Senhor, em que as mulheres teciam cortinas para Azera. Tirou das cidades de Judá todos os sacerdotes, e profanou os altos em que os sacerdotes queimavam incenso desde Geba até Berseba, e derrubou os altos que estavam às portas junto à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, à esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Todavia os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães ázimos no meio de seus irmãos. Profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Nun, para que ninguém fosse passar seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Tirou os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara do camareiro Natã-Meleque, a qual estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derrubou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acás, os quais os reis de Judá tinham feito, como também os altares que Manassés fizera nos dois átrios da casa do Senhor. E, tendo-os esmigalhado, os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam ao oriente de Jerusalém, à direita do monte de corrupção, os quais Salomão, rei de Israel, edificara Astarote, abominação dos sidônios, a Quemós, abominação dos moabitas, e a Milcom, abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente quebrou as colunas, e cortou os azerins, e encheu os seus lugares de ossos de homens. Igualmente o altar que estava em Betel, e o alto feito por Jeroboão, filho de Nebate, que fizera a Israel pecar, esse altar e o alto ele os derrubou, queimando o alto, reduziu a pó, e queimou Azera. E, virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e mandou tirar os ossos das sepulturas e os queimou sobre aquele altar, e assim o profanou, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus que predissera estas coisas. Então perguntou: que monumento é este que vejo? Responderam-lhe os homens da cidade: é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e predisse estas coisas que acabas de fazer contra este altar de Betel. Ao que disse Josias: deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos. Deixaram estar, pois, os seus ossos juntamente com os do profeta que viera de Samaria. Josias tirou também todas as casas dos altos que havia nas cidades de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira, e lhes fez conforme tudo o que havia feito em Betel. E a todos os sacerdotes dos altos que encontrou ali, ele os matou sobre os respectivos altares, onde também queimou ossos de homens. Depois voltou a Jerusalém. Então o rei deu ordem a todo o povo dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito neste livro do pacto. Pois não se celebrara tal Páscoa desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco nos dias dos reis de Judá. Foi no 18º ano do rei Josias que esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Além disso, os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, Josias os extirpou, para confirmar as palavras da lei, que estavam escritas no livro que o sacerdote e o que as achara na casa do Senhor. Ora, antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro semelhante. Todavia o Senhor não se demoveu do ardor da sua grande ira, com que ardia contra Judá por causa de todas as provocações com que Manassés o provocara. E disse o Senhor também a Judá: hei de remover de diante da minha face, como removi a Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém que elegi, como também a casa da qual eu disse estará ali o meu nome. Ora, o restante dos atos de Josias, e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Nos seus dias subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria, ao rio Eufrates.
E o rei Josias lhe foi ao encontro, e Faraó Neco matou em Megido, logo que o viu. De Megido os seus servos o levaram morto num carro, e o trouxeram a Jerusalém, onde o sepultaram no seu sepulcro. E o povo da terra tomou a Jeoacás, filho de Josias, ungiram-no, e o fizeram rei em lugar de seu pai. Jeoacás tinha 23 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome de sua mãe era Mutal, filha de Jeremias, de Libna. Ele fez o que era mau aos olhos do Senhor, conforme tudo o que seus pais haviam feito. Ora, Faraó Neco mandou prendê-lo em Ribla, na terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém, e a terra impôs o tributo de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Também Faraó Neco constituiu o rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias, seu pai, e lhe mudou o nome em Jeoiaquim, porém levou consigo a Jeoacás, que conduzido ao Egito, ali morreu. E Jeoiaquim deu a Faraó a prata e o ouro, porém impôs à terra uma taxa, para fornecer esse dinheiro conforme o mandado de Faraó. Exigiu do povo da terra, de cada um segundo a sua avaliação, prata e ouro, para o dar a Faraó Neco. Jeoiaquim tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zebida, filha de Pedaías, de Ruma. Ele fez o que era mau aos olhos do Senhor, conforme tudo o que seus pais haviam feito, segundo